Olá, está começando o programa Sociedade Civil, um espaço destinado a instituições e movimentos com ideias e soluções para uma cidade melhor organizada, com propostas que transformem a vida dos cidadãos para melhor. E hoje vamos falar da concretização de um parque com uma identidade cultural repleta de história, um convite à preservação do patrimônio da cidade. Nós estamos falando do Parque do Bexiga, um dos pilares do Teatro Oficina, um dos grandes marcos culturais da cidade. Para contar para a gente um pouquinho desse movimento, eu converso a partir de agora com a Camila Mota, que é atriz, vice-presidente da Associação do Teatro Oficina. Primeiramente, muito obrigada por ter vindo, prazer enorme em tê-la aqui com a gente. E me fala uma coisa, você já está no Teatro Oficina há quanto tempo como atriz? Há 21 anos. Bastante tempo, né? Bastante Uma tempo. História de vida, né? Praticamente, né? Agora, o Teatro Oficina é bem mais antigo, né? O Teatro Oficina, agora em outubro, a companhia faz 60 anos, porque o Teatro Oficina foi uma companhia criada por estudantes de Direito da Faculdade de São Francisco. E aí, em 1958, eles estrearam lá onde é o Teatro Oficina, mas não se chamava Teatro Oficina, era um teatrinho espírita chamado Teatro Novos Comediantes. Eles estrearam com 2 peças, com uma peça do Zé Celso, chamada Vento Forte para um Papagaio Subir, e A Ponte, do Carlos Queiroz Teles. E aí teve a fase amadora da Oficina, de 58 a 61. O Teatro Oficina tem 2 aniversários por isso. Aí, em 61, a companhia se profissionalizou e alugou o espaço. O mesmo que tinha estreado, que é o mesmo de hoje, ali na Rua Jaceguai 520. E foi a inauguração do primeiro Teatro Oficina, que era uma arquitetura em sanduíche do Joaquim Guedes. E essa arquitetura, essa primeira fase do Teatro Oficina foi uma fase que eles trabalharam bastante com o Eugênio Kuznet, trabalharam bastante o método do Stanislavski. Então, uma das peças, das grandes peças, assim, das grandes montagens foi Os Pequenos Burgueses. E esse teatro foi incendiado em 1966 por paramilitares. E aí eles começaram a buscar uma peça para inaugurar o segundo Teatro Oficina, que foi uma arquitetura do Flávio Império, que foi inspirada no Berlin Ensemble, com um palco giratório. E a peça escolhida foi O Rei da Vela, que estreou em 1967. Quando a companhia já entendia que aquela relação de distância entre público e plateia, com a estreia do Rei da Vela, eles descobriram que o próprio teatro, que acabou de ser inaugurado, que era um palco italiano, mas era um palco giratório e já era tudo aberto, não tinha coxia, não tinha perna, já estava assim escancarando a máquina cênica, mas na estreia descobriu que aquele teatro ele já estava obsoleto, na estreia dele. E, ao longo dos anos, tudo foi caminhando. Depois de 67, eu acho que teve um outro marco assim, de linguagem na companhia, que foi o Roda Viva, que foi em 68, né? Que foi um marco que foi a retomada do coro. Porque eu acho que em 68, o tempo de 68, a descoberta do aqui e agora, né? Que teve no mundo todo, segundo quem viveu, segundo o Zé Celso, fala muito assim, eu não tinha nascido em 68, foi quando todo mundo descobriu aqui e agora, o tempo presente, né? Tanto na França, em maio de 68, no Brasil, foi antes do AI-5, né? Então, o Roda Viva foi a retomada de um coro grego, porque foi uma descoberta, um coro, a peça é do Chico Buarque, era para ter um coro de acho que 5 pessoas ou 6 pessoas, e na hora das audições, dos testes, uma multidão invadiu, e era uma multidão muito viva, muito presente, assim, com um corpo muito atuante, e aí todo mundo ficou. Então, isso é um marco de linguagem, né? E depois disso a companhia foi para o exílio, em 74, saiu para o exílio, continuou trabalhando no exílio. Porque o teatro não para, né? Porque o teatro não para, a companhia trabalhou no exílio e aqui também teve um movimento muito grande no teatro, o teatro não ficou fechado. O Luiz Antônio Martinez Corrêa, que é um grande diretor, irmão do Zé, foi assassinado em 87, ele trabalhou bastante aqui. A Zuria, que é uma lagoana, que era cozinheira do Teatro Oficina, ela também ficou aqui, segurou a onda. A bilheteira do Teatro Oficina também. E teve um movimento muito grande nessa época do exílio, aqui nesse espaço, um movimento muito grande no bairro, teve um movimento do forró, do avanço. Resistindo sempre, né? Sempre, e do rock. E quando a companhia voltou do exílio, começou, então, a caminhar para
para essa arquitetura do teatro da Lina Bardi e do Edson Elito, que tinha sido descoberta lá em 67, que era para mudar. Então, o teatro estava indo à rua, que ela foi permeada pela rua. Em 1980, com o projeto da Lina Bobardi, é que o teatro teve uma nova configuração, né? Não inaugurou em 80, né? Porque o que deu um impulso muito grande, e por isso também que a gente diz que o Silvio Santos é uma musa inspiradora das peças, porque acho que os conflitos, as crises, elas são muito férteis, né? Porque elas te impulsionam assim para frente. Porque em 1980, quando o Silvio Santos começou a comprar ali todo o envoltório, o entorno do Teatro Oficina, e inclusive quis comprar o Teatro Oficina, e teve um movimento muito grande de artistas, teve um show no Ibirapuera, uma movimentação gigantesca para que não comprasse o Teatro Oficina, né? E isso acabou dando um resultado dessa movimentação, foi ali o Silvio Santos desistiu de comprar naquele momento, e em 82 o teatro foi tombado pelo Condefat. Certo. E desapropriado em 83. E o tombamento, que quem era o presidente do Condefat naquele momento era esse grande pensador, o geógrafo Aziz Absaber, e o Flávio Império, ele assinou o laudo de tombamento. É um tombamento muito especial, porque o Flávio Império, que era autor da arquitetura do Teatro Oficina, ele já dá um laudo que o tombamento ele tem que ser para a continuidade das práticas que são indissociáveis da arquitetura. Então, é um tombamento que já previa a construção do Teatro Rua da Lina Bardi. Então, para a gente entender um pouquinho do que acontece ali naquela região do Teatro Oficina e também da área que hoje existe aí uma discussão para que se torne o Parque do Bexiga, né? Ali aquela área, ela tem uma parte que é propriedade do Silvio Santos, tem o Teatro Oficina também, né? E é uma área de 11 mil metros quadrados, é isso? 11 mil metros quadrados. Que reúne várias ruas ali, né? A Japurá, não é? A Japurá, se for pensar em norte, sul, leste, oeste, a Japurá é o limite norte, a Jaceguai é o sul, o lado oeste é a Rua Abolição e o leste é a Santo Amaro. Certo. Bom, e a partir disso, desse tombamento, é que começou a se pensar a respeito de se ter um parque ali na região, né? Porque já que a região já estava tombada, deveria ser preservada, por que não ter um espaço voltado para um parque, mais um espaço para a população de São Paulo, não é isso? É muito interessante a sua pergunta, porque a época do tombamento ainda tinha muita coisa construída nesses 11 mil metros quadrados. Ele não era um espaço vazio, como ele é configurado agora, né? Então, assim, o Grupo Silvio Santos, ele comprou um lote de casas, que era na Rua Jaceguai. Aí, nos anos 2000, a sinagoga, ali do lado da Abolição, tinha um prédio, tinham 2 prédios, tinha açougue, tinha casa, tinha sinagoga, que nos anos 2000 que foram comprados e demolidos. E é um paradoxo interessante que a própria especulação imobiliária produziu um espaço vazio, um parque. O limite norte, ele é um fundo de vale, é o fundo do Vale do Rio Bexiga. Ali é uma área não edificante desde 1800 e pouco. Acho que a gente pesquisou muitos mapas assim, antigos da cidade. E o fundo ali que dá para a Rua Japurá, como é um vale, ele nunca foi edificado. E é a parte mais verdejada do parque, né? Porque quando a gente descobriu que era fechado, assim, né? Ali atrás era o estacionamento das Kombis do Baú da Felicidade, na década de 80, 90. E no lado leste, né? Porque eu já disse que no lado oeste tinha sinagoga, tinha um prédio, tinha um caso, e o lado leste tinha um prédio também do Grupo Silvio Santos, demolidos por eles, assim. Então, o próprio Grupo Silvio Santos, ao longo dessas quase 4 décadas, foi... Por isso que é um paradoxo, mas é interessante e é maravilhoso, foi dando a constituição de um espaço vazio, de um parque. E foi a partir daí que se pensou nisso, né? Foi a partir daí, porque por muitos anos a gente teve uma relação de guerra. E é engraçado porque eu acho que a importância do teatro nisso tudo, por ser o teatro, que o teatro é um lugar concreto de interpretar a vida. Né? Eu acho que a profissão, assim, a nossa profissão de atores, de diretores, o fato de você repetir muitas vezes a mesma peça, fazer várias vezes, te dá uma possibilidade de você ter mesmo texto, o mesmo roteiro, de ser interpretado de maneiras muito diferentes.
E isso dá para a gente uma coisa maravilhosa para a vida, para a própria vida, assim, né? Tanto da gente pegar emprestado pontos de vistas de personagens e aí pensar de uma maneira diferente. E o teatro leva reflexões múltiplas. Cada pessoa, quando vê um espetáculo, pensa diferente a respeito do que está vendo, né? É uma progressão geométrica. Gera uma discussão, gera, enfim, uma série de comportamentos, inclusive. Né? Exatamente. E por muitos anos a gente contracenou com essa questão ali do entorno, do ponto de vista das peças. Muitas peças foram criadas, inspiradas nessa luta. Então, de 2000 até 2007, a gente fez Os Sertões, do Euclides da Cunha, que tem muito a ver com tudo isso, com essa luta, né, com a terra, a questão de uma terra, de pessoas diferentes que cultivam. Mas a gente teve uma relação bélica por muito tempo. Então, a gente não conhecia o que tinha do outro lado do muro, porque o Teatro Oficina é uma rua, mas ela dava num beco sem saída. Sim. Por muitos anos. E a gente não conhecia em volta. Tanto é que a própria companhia, teve projetos, tentou contracenações e teve projetos até de edificar coisas ali. A gente já teve um projeto no começo, nessa época dos Sertões, em 2004, 2005, que era a construção de um teatro de estádio, a universidade antropófaga e também o lado de florestas que já tinham ali, mas a gente não conhecia. E aí, quando teve uma trégua, em 2010, que o Silvio Santos, depois do tombamento do IPHAN, que o prédio foi tombado e o trabalho da companhia, teve uma trégua e a gente encenou no terreno. A gente teve contratos de comodato, a gente conheceu. E ali a gente descobriu que não precisava construir nada. Entendi. O próprio espaço revelou para a gente a necessidade de um parque. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo agora e depois, no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre como vai ser esse Parque do Bexiga, se ele realmente se concretizar. A Camila Mota, que é a vice-presidente da Associação do Teatro Oficina, vai continuar conversando com a gente, vai explicar em que pé está essa situação e, enfim, as ações que estão sendo feitas para que o Teatro Oficina consiga que o parque realmente aconteça. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o programa Sociedade Civil, hoje conhecendo um pouquinho mais da região do Bexiga, onde há uma proposta de criação de um parque numa área de 11 mil metros quadrados. E para cuidar disso, há um movimento de preservação do Teatro Oficina que fica neste território. Nós vamos continuar então falando com a Camila Mota, que é a vice-presidente da Associação do Teatro Oficina. Você no bloco anterior já deu um panorama para a gente maravilhoso de como é que começou o teatro, da história do teatro, de toda a importância que tem ali para aquela região do Bexiga, né? E existe um impasse, claro, né, até pelo que você já falou para a gente, dessa área se transformar num parque, porque o Silvio Santos é proprietário de uma parte ali, ele quer construir 2 torres. 3. São 3 torres? Mas, enfim, parece que já foi autorizado a construção de 2 pelo IPHAN, né, que tombou o local, não é isso? É. E ele quer construir essas torres e vocês estão lutando para que isso não aconteça, né? Existe até um projeto de lei na Câmara Municipal do vereador Natalini, né, que está discutindo isso, que já foi para a sessão plenária. E como é que o movimento está atuando nesse momento para fazer valer aquilo que vocês acreditam? Porque nesse momento a gente tem 2 frentes. Uma frente atua diretamente em relação aos órgãos de patrimônio, diretamente nessas aprovações, e tem uma frente que atua no legislativo, que é para impulsionar e para dar muita força ao autor do projeto de lei, o Natalini, e os coautores todos, né, para que esse projeto siga dentro. Então, esse movimento no legislativo e um terceiro braço que é na sociedade civil, no bairro do Bexiga e na cidade de São Paulo, que é uma discussão sobre cidade, e no mundo também, porque é um patrimônio também internacional. Se você for pensar que a Lina Bardi é uma arquiteta hoje em dia conhecidíssima no mundo inteiro, e o Teatro Oficina é considerado pelo jornal The Guardian, foi considerado em 2015 o teatro mais bonito e mais intenso do mundo. E o segundo lugar é Epidaurus, na Grécia, para você ter uma ideia. Assim. Então, tem esse movimento. Né? A gente ganhou bastante apoio recentemente, assim, de uma parte significativa de moradores, de entidades do Bexiga, do portal do Bexiga,
porque o Bexiga é um bairro cultural, é um bairro assim que, como ele teve muitas culturas ao longo, ele foi quilombo, depois Sim. chegaram os italianos, depois os nordestinos da construção civil, ele é um bairro no centro de São Paulo. Refugiados também. Agora tem essa Isso. leva gigante. Exatamente. Então é um bairro pode-se dizer que é muitas culturas, de mistura. Sim. Ele é um bairro de mistura, né? E a construção de torres, ela não só impacta o Teatro Oficina, mas impacta muito o bairro também, porque torres, condomínios, têm uma maneira de ser, de existir e de viver muito diferente do que se vive no bairro, que tem casas, que é um bairro que ainda tem muita cultura de rua, que tem criança que brinca na rua, ainda tem muitas atividades como sapateiro, pessoa que conserta eletrodoméstico, a gente que vive numa coisa, quebrou, compra outro, o Bexiga ainda está é uma outra maneira de viver. Então, essas torres impactam muito. Na frente de atuação em relação aos órgãos de patrimônio, são 3 órgãos de patrimônio, o municipal, que é o Compresp, o Condefat, que é o estadual, que foi o primeiro a tombar, e o federal, que é o IPHAN. Né? Em 2016, o Condefat, que é o órgão estadual, ele negou a construção das torres. Mas em 2017, o Grupo Silvio Santos entrou com um recurso que foi votado 1 ano depois, quando o conselho já tinha sido trocado. E aí, com isso, eles, por um voto, eles ganharam. E o Condefat, então, autorizou a construção dessas torres. O IPHAN, que é um órgão que, no bairro do Bexiga, é importante saber disso também, cada órgão de patrimônio, de defesa de patrimônio, ele legisla a partir dos seus órgãos preservados. Né? Então, o Compresp tem o Condefat, que autorizou, ele tem 5 imóveis tombados ali, que são afetados pelas torres. Tem o Teatro Oficina, que é o afetado mais diretamente, porque está no centro desse terreno, de 11 mil metros quadrados. Tem a Casa da Dona Yayá, o TBC, a Escolinha Primeiras Letras, aqui na Rua Santo Amaro, e o Castelinho da Brigadeiro. Então, quando eles negaram a construção das torres, a discussão foi muito em cima da superposição do envoltório desses 5 imóveis tombados, não só do Teatro Oficina. Né? O IPHAN, o único imóvel tombado, não só o imóvel, mas também o que é praticado dentro, é o Teatro Oficina. O único bem tombado no Bexiga é o Teatro Oficina, tombado federalmente. E o IPHAN tem uma diretriz de preservação, que é a partir da janela, que protege 20 metros, que eles entenderam, o IPHAN, aqui em São Paulo, o IPHAN São Paulo, que teve uma decisão mais técnica, entendeu que dentro desse cone de proteção não pode acontecer nada. Certo. Fora pode acontecer tudo. Aí, por isso que houve essa autorização. Exatamente, porque eles negaram, porque o projeto do Grupo Silvio Santos entrava, o ano passado, nesses 20 metros, nesse cone. Eles pediram para eles mudarem, fazerem uma alteração. Eles fizeram essa alteração no projeto e, por isso, foi autorizado, então, a construção das torres pelo IPHAN, porque sai dessa delimitação. Ao mesmo tempo, o que a gente fez? A gente entrou com um recurso, né, dentro do protocolo, do rito deles, entrou no recurso no prazo de 15 dias, que está sendo analisado primeiro pelo IPHAN de São Paulo, por esse órgão técnico, e tem um movimento de alguns conselheiros do IPHAN, que é um órgão federal, então tem conselheiros do Brasil inteiro, que pediram para que essa questão não fosse analisada tecnicamente pelo IPHAN São Paulo, voltasse para o conselho também. Então, a gente tem um trabalho também de dar muita força para os conselheiros que querem que esse assunto, que é um assunto de interesse nacional, de cultura nacional, ele seja debatido não do ponto de vista técnico, está dentro dos 20 metros, não está dentro dos 20 metros, que vá para o conselho. Então, a gente está seguindo todos os passos para que a gente consiga que essa aprovação seja revista pelo Conselho do IPHAN. Vocês, inclusive, fizeram uma nota-denúncia, né, que vocês chamaram de aparelhamento sádico, que tem a ver com a especulação imobiliária, é isso? Tem. O Compresp, que é o órgão municipal, por exemplo, o ano passado saiu uma matéria na revista Exame e que foram analisados muitos casos em que o Compresp, que é o órgão de preservação municipal, aprovou muitos empreendimentos imobiliários ao lado de bens tombados, indo contra o laudo técnico do próprio Compresp, porque como funciona o órgão de preservação? Tem o conselho que analisa, tem uma relatoria, tem o conselho que analisa e tem o departamento técnico
dos órgãos de patrimônio, que eles já acham, que dizem se pode, se não pode, se não pode. Então, muitos projetos foram aprovados indo contra os laudos técnicos, por isso que a gente chama de um aparelhamento sádico dos órgãos de proteção. As cadeiras dos representantes do IAB, do Compresp, o ano passado, os representantes do IAB saíram do Compresp, fizeram uma carta dizendo que estava impossível preservar coisas, porque estava todo mundo a favor da especulação imobiliária. Tem uma carta publicada pelos conselheiros do IAB, tanto é que ficou vazia a cadeira do IAB por um tempo dentro do Compresp. Então, isso não é só uma interpretação nossa, isso é uma coisa que está sendo divulgada, tanto pela mídia quanto por pessoas que trabalham dentro dos conselhos, com pessoas importantes, arquitetos, que entendem a cidade como a necessidade da cidade ser preservada, os bens serem preservados, e que saíram, porque não estavam conseguindo trabalhar, né? Então, a gente está aprovado no CONDEFAT, tem recurso no IPHAN e o Compresp, que o ano passado, por uma grande mobilização, decidiu adiar a decisão deles, a votação, porque eles iam esperar uma votação do IPHAN para seguir ou não. Eles devem colocar em votação. A única questão, a única pegadinha disso é que o IPHAN legisla a partir do Teatro Oficina. Sim. Só. O Compresp, que é o órgão municipal, ele tombou o Teatro Oficina, ele tem, eu não vou saber dizer agora, quantos imóveis tombados, casas antigas, outros imóveis, e o bairro do Bexiga tombado pelo Compresp. O traçado das ruas, a topografia. Sim. Então, foi ótimo para esse percurso de luta o Compresp esperar a decisão do IPHAN, não colocar em votação, mas, ao mesmo tempo, não faz sentido seguir o IPHAN, porque o IPHAN só legisla a partir de um bem, que é o Teatro Oficina. Então, ele não pode seguir... É mais amplo do que É mais amplo que isso. Né? Então, ele não pode seguir uma diretriz do IPHAN, que apesar de ser hierarquicamente um órgão federal... É isso que eu queria te perguntar, se pelo fato de ser um órgão federal, se no peso não acaba sendo mais forte nessa questão. E não é, né? E não é, porque eles continuam sendo órgãos independentes. Apesar deles terem uma comunicação entre si, agora tem uma tentativa deles agirem juntos, mas assim, não dá para o Compresp seguir o IPHAN e ignorar todo o tombamento do bairro. Agora, né? Camila, explica para a gente como é que o Teatro Oficina está se movimentando, né, para, enfim, para que a sociedade apoie essa causa. O que vocês têm feito? Como vocês têm agido nesse momento? Acho que a primeira coisa que a gente fez foi abrir bastante essa luta. Eu acho que a gente tentar dizer que essa não é uma questão do Teatro Oficina, né? Simplesmente, isso é uma questão de todo o bairro, da cidade e de um entendimento do que é progresso, né? Porque eu acho que 20 anos atrás a gente entendia progresso, futuro de uma maneira, e hoje em dia o planeta está explodindo, por exemplo. Não dá para você botar mais torre, mais carro, mais fábrica, porque a Terra não está aguentando. Então, hoje em dia já tem É diferente de 20 anos atrás, o entendimento do que é futuro, né? Hoje em dia, mas o fato de ser uma propriedade privada, isso não complica a situação? Isso complica, mas ao mesmo tempo a gente sabe que na Constituição a propriedade privada ela tem que seguir uma função social, né? E ao mesmo tempo ela tem que contracenar com as especificidades de cada local, inclusive com patrimônios, né? Com preservação de patrimônio. Então a propriedade privada, ao contrário de que uma linha política, uma linha de cabeça mais liberal, mais liberal principalmente, assim, não é uma coisa assim, a propriedade privada é um deus, sim, entendeu? Ela tem que contracenar com as coisas. Bom, se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais do movimento do Teatro Oficina, conhecer até mais de forma minuciosa essa questão de como vai ser esse parque, se existe um projeto urbanístico e tudo mais, qual o site que elas podem procurar? Elas podem procurar no site do Teatro Oficina, que tem bastante material sobre a nossa luta ao longo desses anos todos, e podem procurar também no Medium, que é uma plataforma de textos, o Medium do Parque do Bexiga, que lá tem um material que é produzido por diversas pessoas, diversos pontos de vista desse movimento pelo parque. Tá ótimo. Olha, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso estúdio para falar sobre essa proposta do movimento de vocês. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. E nós vamos ficando por aqui. Nós voltamos no próximo programa Sociedade Civil.
Semana que vem traremos outros temas que podem melhorar ainda mais a nossa cidade. É só ficar ligado. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.